nós vamos ler hoje o 29 ao 32, né? Com graça de Deus, vamos meditar aí nesses 4 capítulos. Então vamos iniciar lendo do primeiro versículo ao versículo 8, vamos orar ao Senhor. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 29, do primeiro verso ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: ele está bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dá de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nós estamos aqui para ler, continuar lendo a sua palavra, é um privilégio para nós. O Senhor nos dá mais esta oportunidade, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe estas leituras e meditações, nos ensinando, Senhor, a verdade de acordo com cada texto, cada capítulo, e especialmente hoje, que o Espírito Santo nos abra a compreensão desses 4 capítulos, Senhor, que vamos estudar hoje, Senhor. Sejamos grandemente edificados e fortalecidos na leitura e estudo da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nosso coração receba a sua palavra com muita fé no Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, você lembra semana passada que nós vimos que Jacó, ele, com a bênção do pai dele, né, depois que ele, junto com a mãe, tinham assim, enganado Isaac, e Isaac abençoou Jacó pensando que era Esaú, e Esaú decidido matar o seu irmão por causa disso. E aí então a Rebeca vai a Isaac, fala da questão da esposa, né, que estava desagradando ali, a questão do Esaú, que então buscava casamento em mulheres ali não eram da vontade de Deus e tudo, e então diz para que, com a bênção então, né, de Isaac, o Jacó fosse enviado à família dela para buscar uma esposa de lá. Aí vocês lembram disso. E ela está fazendo isso também para evitar, não é, a morte do Jacó pelo seu irmão, assassinado por seu irmão Esaú, que estava muito com ódio dele por causa do que tinha acontecido. E aí o Jacó vai e então começa a viagem e tem aquele sonho onde ele vê a escada e Deus promete a ele a bênção, e ele então faz um voto com Deus e se compromete então com o Senhor. Mas ali, o que acontece já naquela revelação da escada? O Jacó, que era o enganador, que tinha enganado o irmão, tudo, Deus se revela a ele. A primeira vez que ele realmente tem um encontro com Deus, Deus se revela a ele e ele conhece a Deus. Então, a partir dali, a vida dele começa a mudar. Mas nós vamos ver agora, nesses capítulos, que Deus vai trabalhar, vai assim, moldar o caráter do Jacó, de enganador, né, que ele era,
para, vamos dizer assim, um homem obediente, temente, piedoso, né? E Deus vai então se revelar a ele outras vezes. Nós vamos ver aqui que Deus vai se revelar a ele no final desses capítulos através de um homem que vai lutar com ele. E então Deus vai mudar o nome dele exatamente de Jacó para Israel. E também, então, ali Deus vai se revelando a ele, vai moldando o caráter de Jacó, mas vai também se moldando esse caráter através de um outro homem que é parecido assim com Jacó, né? Mas não na fé em Deus, não no chamado de Deus, mas também era um enganador, manipulador. Jacó manipulava, né, as coisas e o Labão, que ele é o irmão da Rebeca, ele também vai entrar ali numa disputa. Nós vamos ver nesses capítulos uma disputa com Jacó para usar o Jacó e para angariar bens materiais. Então ele é um homem que gosta de dinheiro, gosta de coisas materiais, Labão. Então ele é um enganador, ele é um homem que manipula as circunstâncias, tenta manipular ali as coisas para ganhar, se dar bem, vamos dizer assim, né? E o Jacó vai ter muitas dores de cabeça com Labão, tá? E Deus vai permitir isso para exatamente também moldar Jacó, para que Jacó observe que ele precisa depender, não como ele tinha feito lá, das suas estratagemas com Rebeca, enganando o irmão, enganando o pai, mas que ele precisava confiar em Deus, e que ele vai então experimentar na vida dele que tudo depende de Deus e não das estratagemas dele, dos enganos dele, entendeu? E no finalzinho desse capítulo ele vai ter um encontro ainda mais profundo com Deus, que ele vai dizer: vi Deus face a face, mas nós vamos ver daqui a pouco. Mas outra coisa interessante e importante também, quando nós observamos esse capítulo, é que Jacó vai se casar com Raquel e a irmã dela. Ele gosta de Raquel, não da sua irmã, né? Mas dessas mulheres, isso também por uma armação ali, vamos dizer assim, do Labão, ele acaba tendo que casar com as duas, mas através dessas mulheres é que vão nascer vários meninos, né? Que desses meninos que virá então a Israel, as 12 tribos de Israel, parte, né? Das 12 tribos de Israel, que também vai entrar os filhos depois de José. Mas nós vamos então observar, meus irmãos, como Deus ele vai operando, mesmo através dos pecados dos homens, para ir cumprindo seu decreto de trazer uma descendência muito grande, que é a promessa lá para Abraão, você lembra? Então, uma descendência muito grande, e dessa descendência, na verdade, trazer o Senhor Jesus Cristo, e desse Cristo trazer a verdadeira descendência, que era uma promessa de Abraão. Lembra que Deus disse para ele, desde lá: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, através de Cristo, Deus traria uma descendência espiritual para Abraão, que são os crentes, que é a igreja, né? Então, Deus está operando tudo isso. Então, quando nós lemos a história, irmãos, nós estamos vendo aqui, e eu faço questão sempre de lembrar vocês, né, que nós estamos vendo como Deus foi operando ao longo dos séculos, desde aqueles inícios lá, para trazer o nosso Salvador Jesus Cristo. Tá? Então nós vamos observar agora na leitura como Deus faz isso. E como aqui tem um monte de confusão, de estratagemas de novo humanos, disputa entre as mulheres, sabe? Disputa entre Labão, Jacó, enfim, muitas vezes egoísmo, mas Deus vai operando, irmãos, apesar desse barro sem forma, né, para cumprir o seu propósito. A graça de Deus vai se manifestando aqui. Então, nós começamos lendo aqui, os primeiros versículos que eu li com vocês agora, é que Jacó chega nesse poço, já próximo então à casa do irmão de Rebeca, o Labão, e ele pergunta ali, está o poço lá, as ovelhas estão lá, eles estão esperando, todos reunir todos os rebanhos para abrir o poço, para dar de beber as ovelhas. Aquilo ali não é, vamos dizer assim, no mínimo, né, não é uma boa forma de trabalhar, né? E o Jacó, como ele é assim ele é um empreendedor, né? Ele é um homem
impulsivo também, então ele vai ali logo dar de beber as ovelhas de Raquel, né? Ele pergunta sobre a família de Labão, que é o irmão de Rebeca, sua mãe, e ele tem informação que ele está bem e que Raquel estava vindo, exatamente a filha de Labão. Então, isso aqui na providência divina, né? Ele chega num poço, ele foi buscar uma esposa, exatamente Raquel está chegando, a filha de Labão, irmão de Rebeca, então está chegando para dar de beber ao seu rebanho. Então, isso aqui na providência divina. Aí vamos ver então o que acontece agora, versículo 9, leiam comigo aí, por favor. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou, levou-o à sua casa e ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és o meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que ele disse então quem era para Raquel, foi recebido por Labão, aí ficou ali, como diz aqui, um mês inteiro com ele. Mas aí então Labão chegou: olha, não vais trabalhar de graça para mim, né? Declara-me qual será o teu salário. E o Jacó já amava Raquel. Então ele propôs o seguinte: olha, 7 anos eu vou trabalhar para ti por tua filha menor, que era Raquel. Ele não gostava de Lia, né? Ele gostava de Raquel. E aí, o que acontece? Labão, que é um homem esperto, né? Nós vamos ver aqui que Labão diz uma coisa, mas ele está como que pensando outra, e ele então acha boa, claro, aquela proposta, e aceita, né, pelos 7 anos de serviço de Jacó. E então Jacó trabalha 7 anos pela Raquel, a filha de Labão, para que ela fosse a sua esposa. E ele amava tanto a moça que aquilo lhe parecia poucos dias, pelo que muito a amava. E vamos ver então o que acontece quando completa os 7 anos desse contrato deles aqui. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não tenho te servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha,
E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então veja, irmãos, como o Labão ele era enganador, né? E aqui começa o problema de Jacó com Labão. Então, ele tinha lá, não tinha acertado que era Raquel, mas ele então, já também para resolver a questão da Lia, dá primeiro a Lia, aí diz assim, mas aqui não é costume, que a mais nova casa a gente está mais velha. E devia ser verdade isso, mas a questão aqui já é que ele já vinha com um engano dele, né? E ele vai agir sempre assim com Jacó, e Jacó então vai ter que aprender a confiar em Deus e a lidar com esse engano contínuo de Labão. E outra questão aqui é que até mesmo sem a escolha de Jacó, né, porque Jacó praticamente foi levado a isso, a questão de ter 2 mulheres. Irmãos, a Bíblia ela ensina o quê? A monogamia, ou seja, um homem e uma mulher. Não dá para ter 2, porque o homem vai amar uma mulher, como aconteceu aqui, ainda mais sendo irmãs. E o que vai acontecer então? Rivalidade. Se vocês pegarem lá Levítico 18, isso depois, um tempo depois, Deus vai proibir isso na lei, que um homem tome 2 irmãs para que elas se tornem rivais, exatamente, irmãos, porque aqui tem um exemplo bíblico disso. Então, toda distorção do casamento, tudo que é contrário à vontade de Deus, vai dar confusão, vai dar problema, né? E foi exatamente aqui isso que aconteceu, irmãos, vai ser uma disputa entre as mulheres, por causa do amor de Jacó, e a questão aqui vai ser assim, até de certa forma, né, patético, assim, lamentável, porque elas vão brigar com a questão dos filhos, né? Mas toda essa situação está realmente causada por essa coisa da bigamia, irmãos. E vejam só, o Senhor, e o Jacó amava a Raquel e desprezava a outra, que ele sempre amou, né, a Raquel. Então a Lia sofreu muito. E Deus, vendo isso, irmãos, que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Ou seja, Deus vai dar filhos para a Lia. Inclusive Lia vai gerar 2 tribos importantíssimas. A tribo de Levi, que vai dar origem ao sacerdócio levítico. E Judá, que Judá veio de onde nasceu o mais importante de todos, Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá, né? Então, veja que, apesar do amor, da preferência de Jacó por Raquel, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, abençoa a Lia, né? E ela, então, tem esses filhos aqui, fora outros, né? Que vão formar as outras tribos de Israel. Então, vamos ler aí o versículo 32. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou o seu nome Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Veja como ela sofre pelo desprezo do marido. Aqui mostra, né, o pecado humano, o egoísmo humano, familiar ali, que aquilo tudo causou, e que não era para as coisas serem assim. O marido tem que amar a sua esposa, né, como a Bíblia diz. E aconteceu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este e chamou o seu nome Simeão. Então os nomes tinham a aplicação, ou tinham ligação com a situação que ela ia vivendo, né? Já vimos aqui muitas vezes que os nomes têm significado nas Sagradas Escrituras. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora, esta vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Viu o que eu falei aqui? Levi e Judá. Vamos continuar no capítulo 30, que aí a disputa entre essas mulheres é algo assim, bastante triste. Vendo Raquel, capítulo 30 já, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu do fruto do teu ventre?
E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Jacó, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho a Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Sacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome Zebulon. Depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Irmãos, vocês viram a disputa aqui, né? Muito triste essa disputa, mas no meio de toda essa tristeza, disputa, briga, Deus estava operando, abençoando essas mulheres, consolando Lia, consolando Raquel, e através deles viria as tribos, né? Não é maravilhoso de pensar que a graça de Deus está operando aqui, mesmo no meio dessa disputa, dessa confusão. E aí então nasce o José, que é tão importante, depois nós vamos estudar toda a história dele, se Deus quiser. E diz assim o versículo 25: e aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra, dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse Jacó: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás se me fizeres isto. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra.
E separou naqueles mesmos dias os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira, de castanheiro, e descascou pelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre os rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas, quando era fraco, o rebanho não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Olha, aqui o Jacó está experimentando, nessa relação difícil com Labão, a bênção de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Que ele estava aprendendo, Deus estava mostrando para ele, e ele estava, então, experimentando já desde que ele teve aquele encontro com Deus, que Deus estava cumprindo a sua promessa e abençoando Jacó, apesar de Labão, né? Então, Labão sempre estava querendo usar o Jacó, mas Deus ia abençoando. E aqui nós observamos que, depois que nasce o José, ele diz, olha, deixa eu voltar para minha casa. Aí ele então propõe um salário para ele, né? Ele reconhece o Labão que Deus estava abençoando ele através do Jacó. Jacó confessa que ele tinha pouco, que o Labão tinha pouco, mas deu o trabalho do Jacó, Deus tem abençoado e tem feito crescer o rebanho. Então tudo isso aqui se mostra a bênção de Deus, né? Aí ele propõe aqui a divisão, então, a parte dele, o salário dele seria, então, aqui estes animais, como ele diz aqui no versículo 32, segunda parte, todos os malhados, salpicados entre os cabras, isto será o meu salário, assim por diante. Então, acertaram aqui, e ele, então, começa a trabalhar nesse sentido de ter este salário dele, separar os animais, então, dele, que seriam dele, nesse contrato, né, que eles fizeram. Ele usa aqui da questão das varas, que eles acreditavam que no momento que os animais concebiam, né, na hora que estavam olhando as varas, então aquilo ia ter uma influência, né? Então é uma crença de Jacó, evidentemente que isso não é verdade, quem abençoa é Deus, né? Mas Deus condescende aqui, abençoa, acaba prosperando Jacó, ele fica então rico, ele fica com os melhores animais, o gado dele cresce. É interessante nós notamos aqui que a questão das mandrágoras também, que nós lemos aqui, que a Raquel queria, né? Porque eles também acreditavam que as mandrágoras também traziam fertilidade. No entanto, quem teve o filho foi Lia e não a Raquel, né? Então Deus estava mostrando aqui que essas coisas, essas crenças não eram verdadeiras, mas que a bênção vinha dele, né? Enfim, e como acaba o capítulo 30, dizendo assim, cresceu o homem, versículo 43, cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos e servas e camelos e jumentos. Aí vai dar problema agora, porque o Labão, como ele é ganancioso, ele não gosta disso. Então, o Jacó está enriquecendo e o Labão não, né? E aí o que acontece? Versículo 1 agora, capítulo 31, vamos ler. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Isso não é verdade, né? Então teve o acordo do salário, e o que era do pai, na verdade, que ele trabalhou lá, lembra? 7 anos, mais 7 anos, né? Pelas filhas, né? Deus abençoou muito, era pouco e Deus abençoou muito, então isso não era verdade. Mas como Labão, o Jacó está prosperando, os filhos ficam aborrecidos, os filhos de Labão e o próprio Labão, né? Porque veja o que diz o texto aqui no versículo 2.
E viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Veja que Deus, então, exatamente nesse momento, Deus está sempre abençoando e sempre protegendo o Jacó. Quando a relação fica difícil, já não tem mais como se relacionar, aí Deus agora ordena: volta para a casa do teu pai, né? E aí, versículo 4: então mandou Jacó chamar Raquel e a Lia no campo para junto do seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Veja que ele reconhece, né? E vós mesma sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou, mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Ele reconhece, Deus que está me protegendo. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos, vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Lembra que ele fez um voto com Deus lá atrás, né? Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas filhas sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-aram, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Então, ele apresenta para sua esposa o que Deus tinha falado para ele, tudo o que tinha acontecido, a questão da injustiça que ele vinha sofrendo, a mudança de salário contínua que Labão fazia, mas Deus não permitia que ele fosse roubado, destruído. Então as mulheres aceitam: vamos fazer o que Deus te mandou, né? E eles então saem de lá. E diz aqui o versículo 22, e tem um problema aqui, né? Que a Raquel leva os ídolos do pai. Isso aqui é uma questão, um pecado, porque além do roubo, né, tem também que ela estava confiando, alguma confiança naqueles ídolos, né? E no terceiro dia, versículo 22, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste, levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugistes ocultamente, lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos, com tamborim, com harpa. Também não permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agistes, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para fazer mal, mas Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora que querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses?
veja que Labão continua sendo enganador, ele fala uma coisa, mas ele mesmo se contradiz assim, havia poder em mim para fazer mal, né? Então, de certa forma, o medo de Jacó tinha uma razão, né? Não que o medo dele fosse, vamos dizer assim, irmãos, ele devia ter confiado no Senhor nisso também, né? Na proteção divina, mas tinha um motivo, né? E veja como ele é enganador. E aí diz o versículo 32, com quem achares a resposta, aí vem a questão dos deuses que Raquel roubou, né? Com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado, Jacó não sabia. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no daqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó, estas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. Que farei hoje a estas minhas filhas e aos seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna, e disse Jacó a seus irmãos, ajuntai pedra, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegaza adulta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão, esta montanha seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti, e este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para o mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naú, o Deus de teu pai, julgue entre nós, e jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Levantou Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os, e partiu e voltou Labão ao seu lugar. Vocês percebem aqui, irmãos, que Deus está protegendo Jacó. Que Deus, apesar do pecado de Raquel, Deus não permite que o Labão ache os ídolos. E Deus, através daquele discurso, né? Enfim, do Jacó, até indignado, mas enfim, acaba fazendo uma aliança. Como certo comentarista diz, Labão não muda, mas Deus opera a paz entre eles, e ele vai embora em paz, e fica tudo em paz. Quem protegeu Jacó aqui? Deus, né? Mas vamos para o último capítulo de hoje, irmãos, e aqui nós vamos ver que
Jacó, ele vai agora, ele tinha que ir atrás do irmão dele. Vocês lembram que ele tem uma dívida lá com o irmão dele? Eles têm que se reconciliar. E ele, antes de se reconciliar com o irmão, ele tem um encontro face a face com Deus. E isso leva Jacó a, então, conseguir essa reconciliação. E ele busca, então, essa reconciliação. E tudo isso já é obra de Deus na vida dele, mostrando que na medida que nós temos paz com Deus, nós temos também paz com os homens, né? Vamos ler aí. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Eu estou lendo aqui o 32. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Deus está ali, os anjos se revelam, Deus já está dando novas revelações para Jacó, mostrando que Deus está com ele pela graça, presente com Jacó, abençoando, guardando e transformando Jacó, transformando o caráter dele, fazendo com que ele confie mais e mais em Deus. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos, e ovelhas, e servos e servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó. Veja que Jacó quer reconciliação, né? E ele fala numa linguagem respeitosa e assim por diante. Mas olha o que ele ouve agora. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão, versículo 6, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, angustiou-se, repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque como meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então veja que ele planeja, como diz também um certo comentarista, planeja e ora, né? Então ele está com medo, mas ele vai então planeja, separa os grupos e vai orando a Deus, pedindo socorro de Deus. E essa oração é maravilhosa. Veja que aqui tem graça. Ele diz: eu não mereço que o Senhor tenha me dado. E ele lembra da promessa do Senhor e ele pede a proteção de Deus. Diz o versículo 13: e passou aquela noite, tomou do que lhe veio à sua mão, presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E Deus na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Então, ele monta ali a estratégia, prepara os presentes, separa os grupos, e ele fica sozinho. Ele quer ficar sozinho, irmãos. Provavelmente ali há a intenção de Jacó de buscar Deus, né? E aí então aparece um homem para brigar com Jacó. E eles vão lutar a noite inteira. E é provável que Jacó não soubesse quem era esse homem no início, mas depois ele vai ver que é o próprio Deus, né? E essa é uma das passagens assim, uma das mais interessantes e assim, até misteriosas mesmo das Escrituras, né?
e que fala ali daquele encontro de Jacó com Deus. Vamos ler então aí. Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Aqui tem encontro com Deus. E aqui é um encontro decisivo, é uma transformação que acontece. Jacó, ele agora é um novo homem, ele vê Deus face a face. Ele luta com Deus e ele vence no sentido, irmãos, podemos entender assim, daquele que está buscando a bênção. Ele percebe que aquele homem não é qualquer homem, né? E ele busca a bênção. Ele busca a bênção maior, irmãos, que na verdade é uma reafirmação daquela bênção, mas tem a ver também com Deus ser o Deus dele, que ele conhecer mais a Deus, ele ter essa revelação maior de Deus e ver Deus face a face. E o nome dele é mudado de Jacó, enganador, lembra que tinha a ver com engano, agora para Israel, se relacionando a essa luta que ele teve uma transformação aqui na sua vida. Então, irmãos, Jacó é um novo homem. Aqui significa um encontro com Deus, uma transformação, vamos dizer assim, uma revelação maior que ele teve do Senhor. E isso tem todo o significado, então, que Deus está operando, transformando, mudando o caráter, moldando o caráter de Jacó, fazendo dele um homem que depende totalmente de Deus, que sabe que a bênção vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero então encerrar aqui a nossa leitura, destacando para vocês 2 coisas, né? Primeiro, que Deus é Ele que está operando, apesar dos pecados dessas pessoas, operando a graça através das pessoas tão imperfeitas, para trazer o Senhor Jesus, né? E que, em segundo lugar, que essa graça transforma, irmãos, essa graça transforma essas pessoas, e assim o Senhor faz na nossa vida hoje, né? Nós também somos imperfeitos, nós também somos pecadores, mas a questão é nós olharmos para Cristo, nós dependermos dele e nós buscarmos a Ele e prosseguirmos na nossa caminhada, porque Ele, como diz a palavra, aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar. Amém? Então, que Deus nos abençoe, né, com essa leitura de hoje, com essa nossa meditação. Vamos orar então, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça aqui na nossa leitura. Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos por podermos, Senhor, ler esses 4 capítulos hoje e pelo Espírito Santo, Senhor, opera na nossa alma, que a compreensão aqui desses textos possa nos fortalecer na nossa fé, nos edificar, nos santificar, nos ver, Senhor, que tudo é pela graça e ser grato porque por pessoas assim, cheias de fragilidades, o Senhor estava operando. Tudo é pelo Senhor, tudo é pela sua graça. E que nós possamos, Senhor, seguir o exemplo de Jacó, olhar para o Senhor,
depender do Senhor, buscar ao Senhor, esperar no Senhor, porque do Senhor vem a salvação, vem a santificação, possamos conhecer mais e mais a Ti, te amar mais e mais, como Jacó passou a Te conhecer e Te amar mais. Assim seja, Senhor, na nossa vida, nos fortaleça a nossa igreja nisso, em nome de Jesus. Amém.